E Altemar Félix pergunta de hoje é especial nesta terça-feira, tá bom? E eu começo contando uma história de que era uma vez, né, um médico que um dia, ao atender uma paciente chamada Vanessa, nome coincidentemente também de sua esposa, que se parecia fisicamente, né, inclusive com a sua esposa, né, ela foi fazer um procedimento, foi ter uma consulta, e isso resultou no primeiro transplante de coração aqui do município de Linhares. Bom, aí não vou contar mais nada não, senão, né? Você vai descobrir lendo o livro, né? Vamos ver como se desenvolve essa história com H, mas que tem alguns traços de ficção, né? O médico que escreveu o livro, né, junto com outras mãos, ele já foi diretor do LMC, né? Também professor, né? E é médico, eu já disse, né? Tendo atuado também no Hospital Rio Doce, e está aqui do nosso lado para contar toda essa história. Ele é o Dr. Dário Santucci. Uma salva de palmas do Dr. Dário Santucci. Muito bem, Dr. Dário Santucci. Ainda é bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, pela apresentação, que foi maravilhosa. Pois é, ainda é bom dia, né? Exatamente. Bom, essa história é contada em livro, né? Escrito pelo Dr. Dário Santucci, junto com outras mãos, conforme ele já antecipou, né? Na sinopse, né? Do seu livro, né? E também já antecipou que tem muita realidade, né? Tem muita fé, mas falou também que tem um pouco de ficção. Onde entra a ficção? Esse livro sobre o primeiro transplante de coração aqui em Linhares, doutor Dário. É isso aí. A gente, na verdade, o relato histórico ele é muito bonito, né? Mas o livro precisava ter início, meio e fim. Né? E a ficção entrou aí. A gente cria alguns personagens, né? Para compor essa história, né? Que é escrita. Eu comecei a escrever essa história em 2018. Isso aí, foi em maio de 2018. Uma daquelas empatias, igual o senhor abriu o programa dizendo que era o mesmo nome da minha esposa, a mesma feição, ela tinha um filho, igual eu tinha na época também, em 2018, e a gente tem alguns insights, né, algumas nuances que faz essa questão, né? Então comecei a escrever esse livro lá em 2018, no dia 1º, eu cheguei em casa após um plantão e já comecei a escrever, abri lá no Google Drive e comecei a escrever o que estava acontecendo naquele momento. Isso. Bom, primeiro eu vou chamar de você. Fica à vontade. E você começou fazendo anotações sobre o procedimento, né? A partir de que momento você decidiu escrever um livro sobre essa história? Então, eu chegava em casa e compartilhava com minha esposa o que estava acontecendo, né? E todo mundo que eu contava sobre o que aconteceu, né, falava exatamente essa frase: isso parece um livro, isso tem que ser contado, né? E por obra do acaso, por curiosidade, eu tenho essa mania às vezes de escrever várias coisas do dia a dia sobre medicina, e calhou de eu fazer praticamente um compêndio ali dentro desse Google Docs. Eu escrevia diariamente, até o dia 31 de maio eu escrevi, todo dia, chegava em casa após plantão, então tinha muito documento sobre o caso, né? Exatamente. E aí, como a gente ficava com essa questão, né, do resultado, de como foi, as pessoas falavam: isso vai dar um livro, vai dar um filme. E eu acreditei nisso depois. Nunca pensei em escrever um livro, principalmente de ficção e drama, igual né? Mas saiu. E é um fato tão marcante, né? Como o primeiro transplante de coração aqui no interior do estado, aqui em Linhares, né? Só o fato de ser o primeiro transplante já merecia um livro, né? Então, certamente uma bela história dentro de outro. E o senhor chama a atenção sobre a febre reumática. Vamos passar falando aí sobre esse importante alerta? Isso aí. O livro ele é baseado em alguns pontos, né? E a ideia também do livro é levar informação, saúde, né? Levar saúde para a população. Existe uma doença que chama febre reumática, que acomete muitos brasileiros ainda, e ela é negligenciada, né? Tudo começa com uma infecção de garganta simples, e aí o nosso sistema imunológico, ele confunde a bactéria da garganta com a válvula do coração e começa a atacar o coração. E isso gera um problema na válvula do coração, né? Se não for tratado direito na época da infecção de garganta, isso pode gerar no futuro, que foi o que aconteceu com a nossa personagem, a necessidade de uma cirurgia cardíaca para substituir essa válvula do coração. Isso é real. Então vamos fazer o seguinte: daqui a pouco a gente vai contar mais sobre essa parte real do livro e dar continuidade sobre esse alerta a respeito da febre reumática, né? Porque tudo termina em prejuízos para o coração. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Dr. Dário Santucci. Continue ligado aí. Daqui a pouco, Altemar Félix volta com o Linhares Show. É isso aí, a história. Vou perguntar qual foi o problema específico, né, da paciente, as perspectivas. Mas se você quiser, eu conto a história. Em partes, né? Não, a grande questão do livro não é comercial, né? Então, eu sei. E pode avisar o pessoal aí, quem não tiver, tá no Kindle, tá no Amazon, mas quem não tiver condições financeiras de só me mandar uma mensagem que eu mando o PDF original. Ótimo. A gente tem que registrar a história pra eternidade, né? Porque foi uma coisa única. Com certeza.